Olá, pessoal. Aqui é a doutora Solange. Eu atuo na área da ginecologia e obstetrícia. E hoje a gente vai para mais um bloco de questão para a gente discutir um tema muito recorrente na nossa prática clínica, que é a anticoncepção, tá? Quando a gente fala de anticoncepção, a gente precisa lembrar que são métodos que a gente vai utilizar para evitar uma gestação não planejada, né? Permitir um planejamento familiar daquela mulher, daquele casal, tá? Então é um tema muito recorrente na prática clínica diária, assim como nas provas de residência, tá bom? Antes da gente ir para a nossa primeira questão, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é a taxa de eficácia dos métodos contraceptivos. Então existe um índice chamado índice de Pearl, que a gente utiliza para calcular quanto é confiável, seguro aquele método, tá? Então o índice de Pearl é uma fórmula matemática. Ele leva em consideração o número de gestações a cada 100 mulheres utilizando aquele método em um ano. E com isso a gente tem uma lista dos métodos mais seguros para os menos seguros, digamos assim. Então, se a gente for colocar isso em uma lista, a gente tem hoje que o método mais seguro, que tem o índice de PIL com menos taxa de falha, com mais eficácia, é o Implanon, tá? Que é o implante de etonogestrel, que é um LAC, que é um método de longa duração, tá? Seguido dos métodos cirúrgicos, como a vasectomia, a laqueadura tubária, e que se equipara mais ou menos ali ao funcionamento dos DIUs hormonais, e depois a gente tem os DIUs de copa. Então, todos esses são métodos muito seguros, com taxa de falha muito pequena, tá, mas se a gente for comparar ali no 0,0, né, do índice de Pearl, essa seria mais ou menos a escadinha de segurança. Seguido após isso, a gente vai ter os injetáveis, a pílula, o adesivo e o anel vaginal, tá. E depois disso, aumentando aí um pouquinho mais a taxa de falha, a gente tem os métodos de barreira, tá? Quanto o condom masculino quanto o feminino. A gente tem os métodos comportamentais, como o uso da tabelinha, né? Que ainda a gente vê muitos pacientes utilizando isso como método. A gente tem o coito interrompido, o uso de espermicidas. Então, vai aumentando a taxa de falha. Mas é importante ter na cabeça essa ideia de métodos contraceptivos ali da taxa de eficácia até para orientação da paciente, e porque isso também é cobrado nas provas de residência, tá? Então, relembrando um pouquinho sobre isso, vamos para nossas questões, tá bom? Então, a nossa primeira questão é uma questão do PSU de Minas Gerais, lá de 2019, tá? E ela diz assim: paciente de 20 anos comparece à consulta em busca de orientação contraceptiva. Informa que ainda não iniciou atividade sexual, mas deseja iniciar o método, pois já está namorando há algum tempo. Relata ganho de peso recente e irregularidade menstrual. Queixa-se do aparecimento frequente de acne nas costas e na face. Ao exame físico, apresenta hirsutismo leve em face, abdômen e acne sem outras alterações. Em relação a essa paciente, assinale a melhor conclusão. Então, esse enunciado traz um monte de informação pra gente. Então, vamos por partes. Primeiro, é uma paciente jovem de 20 anos que ainda não iniciou relação sexual. A gente não precisa esperar a paciente iniciar a relação sexual, atividade sexual, para a gente iniciar o método contraceptivo. Pelo contrário, a gente precisa planejar para que ela inicie a relação sexual de forma mais segura, tanto de proteção de gestação não planejada, quanto a orientação de proteção contra infecção sexualmente transmissíveis. Lembrando que a gente sempre orienta o uso de método de barreira, a camisinha masculina, para a gente evitar infecções sexualmente transmissíveis, associado a outro método mais seguro para evitar uma gestação não planejada, tá? Então, essa paciente tem indicação da gente começar uma anticoncepção mesmo ela não tendo iniciado atividade sexual, tá? Seguindo, quanto às características dessa paciente. Então, a gente falou que ela é uma paciente jovem, ela relata que teve um ganho de peso é, mais acentuado, né, presente e recente, então a gente pode pensar ganho de peso, a gente pensa em sobrepeso, obesidade, mais relacionado à síndrome metabólica, a complicações relacionadas à síndrome metabólica que essa paciente precisa ser orientada, como hipertensão, diabetes, a gente precisa orientar métodos, de melhora de hábitos de vida, como atividade física e alimentação, tá. Essa paciente apresenta irregularidade menstrual. Quando a gente fala de irregularidade menstrual, normalmente a gente está falando que os intervalos estão mais longos. Intervalo entre menstruações mais longas, a gente pensa em anovulação, ela não ovula, ela não vai acabar menstruando, tá? E também ela queixa de sintomas de hiperandrogenismo. O que que são sintomas de hiperandrogenismo? Acne e hirsutismo.
Se a gente for dar uma olhada como um todo, né, examinar essa paciente de forma melhor, a gente, claro, precisa excluir outras causas, mas a gente pode estar à frente de uma paciente com síndrome dos ovários policísticos por conta da anovulação e do hiperandrogenismo clínico, tá? Então a gente precisa sempre olhar essa paciente como um todo quando a gente vai escolher o método, anticoncepcional, tá? Relembrado disso, a gente vai ler as nossas alternativas, tá? Então, alternativa A, ela ainda não iniciou atividade sexual e tem forte suspeita de anovulação crônica. Não está recomendado contracepção hormonal. A alternativa está errada. Por quê? Na história clínica, ela não cita ali no enunciado nenhuma contraindicação para um método hormonal, seja de estrogênio ou de progesterona. Então, a princípio, pelos dados que ele trouxe no enunciado, essa paciente não tem contraindicação da gente usar o método com estrogênio, seja via oral combinada ou os métodos não orais, assim como também não traz nenhum dado que contraindique o uso de progesterona, tá? Então, a alternativa A está errada. Lembrando que, as contraindicações de estrogênio precisam estar sempre bem fixas na nossa cabeça, tanto na prática clínica, quanto para as questões de residência. Claro, na prática clínica a gente tem o auxílio de aplicativos que ajudam a gente, ali na elegibilidade do método, né, como o Contraception do CDC, ou aquela roda de elegibilidade da OMS, que tem tanto aplicativo, tem em PDF, e a gente pode ter sempre e deve ter sempre para auxílio no melhor método para aquela paciente, mas tem algumas coisas que a gente precisa ter na cabeça. Então, só para a gente relembrar aqui, situações em que a gente contraindica o uso de estrogênio, que a gente não vai usar estrogênio. Então, aquelas pacientes que têm uma trombofilia conhecida, seja do fator 5 de Leiden, da mutação do gene da protrombina, da deficiente proteína C, S, aditromina. Pacientes que estão amamentando e têm menos de 6 meses após o parto, o MS também vai contraindicar. Pacientes que fumam, que têm mais de 35 anos e fumam mais do que 15 cigarros por dia, também contraindica o uso de estrogênios, tá? Pacientes hipertensas que não têm uma PA controlada, que mantém níveis altos, a gente também vai contraindicar. Algo que é muito cobrado nas provas em questão a trombose, então tem de ter tido ou estar tratando no momento um TEV, uma TEP, assim como AVC, infarto, a gente também vai contraindicar. Em relação a pacientes que têm enxaqueca com áurea, contraindica o uso de estrogênio, e se ela tem uma enxaqueca sem áurea, mas tem mais de 35 anos, também vai contraindicar. Algo muito conhecido, né, pacientes com CA de mama com câncer de mama também contraindicam o uso de estrogênio, assim como de progesterona, né, e pacientes que têm ali alguma doença hepática, seja cirrose, seja um tumor hepático, independente de ser benigno ou maligno, também vai contraindicar o uso de estrogênio, então é bem importante a gente relembrar disso. Mas o anunciado não trouxe nenhuma dessas características, tá. Letra B. Ela deve iniciar o rastreio de câncer de colo de útero com 25 anos de idade, independente da atividade sexual? Aqui a questão está tentando fazer uma pegadinha. A gente inicia, sim, pelo protocolo do Ministério da Saúde, o rastreio para o câncer de colo com a coleta do citopatológico, né, do Papa Nicolau, a partir dos 25 anos de idade. Não tem indicação da gente começar antes disso, com exceção daquelas pacientes que têm, que têm HIV, tem alguma particularidade, mas na população em geral a gente vai começar após 25 anos, desde que a paciente tenha tido relação sexual. Se ela tem 25 anos, mas ela não teve relação sexual, a gente não vai fazer a coleta desse cito patológico, tá? Então não é independente da atividade sexual, como a letra B diz. Então essa letra está errada, tá? Letra C. O uso de contraceptivos hormonais combinados não está recomendado em virtude da necessidade de investigação do ganho de peso? Não, o ganho de peso, ali a questão da obesidade e o sobrepeso não contraindica o uso de estrogênio, tá? Então, letra C também está errada. Letra D. O uso de medroxiprogesterona injetável trimestral pode ser uma opção, mas a adesão da paciente ao método pode ser comprometida pela retenção hídrica característica do método. Sim, essa alternativa está verdadeira. Então, ela não tem contraindicação no uso de progesterona, a gente pode sim fazer a medroxi injetável trimestral, tá? A gente sabe que alguns progestágenos pode ter esse efeito antiminerário corticoide e ter uma certa retenção de líquido. Entre elas, a medroxi é a que mais pode fazer isso. Claro, não vai ser ela responsável por um ganho de 5, 10 quilos, né? A gente pode ter uma variação de 2 a 3 quilos ali no peso. Mas a paciente que já tem um sobrepeso, uma obesidade, pode, né? Qualquer diferença, variação do peso, ela sentem mais.
Então, isso pode comprometer a aderência ao método. Então, a letra D é o que está correta e que responde a nossa questão, tá? Vamos para a próxima questão. A próxima questão também é do PCU de Minas Gerais de 2018 e diz assim: paciente de 25 anos, gesta 2, parto 2, casado, procura ginecologista com o objetivo de iniciar método contraceptivo seguro. Ela tem história familiar positiva para trombose venosa profunda e queixa-se de fluxo menstrual muito intenso. Qual dos seguintes métodos contraceptivos está melhor indicado para paciente, tá? Então, novamente, essa questão quer falar sobre contraindicações de uso dos métodos de estrogênio, progesterona, para saber qual é o melhor método para paciente. Só que atenção aqui, o que contraindica o uso de método com estrogênio é história pessoal de trombose, tá? No enunciado está escrito que a paciente apresenta o histórico familiar, não que ela tenha tido, tá? Claro que a gente sempre precisa avaliar melhor essa história familiar, ver qual é esse padrão, para ver se o paciente não tem alguma trombofilia que precisa ser investigada, tá? Mas se for um caso isolado e uma história familiar, não vai contraindicar, tá? Então, mas a gente precisa ficar mais atento a isso, tá. Então qual que é o melhor método que a gente vai indicar para essa paciente? A gente precisa de um método que seja seguro, tá, e também a gente precisa levar em consideração que ela tem um fluxo menstrual muito intenso. Então, métodos seguros são os métodos hormonais. É uma paciente jovem que não tem desejo de estar nesse momento, a gente então pensaria mais em optar por um LARC, que são os métodos de longação, e que diminuísse o fluxo menstrual dela, já que isso que acaba incomodando a paciente. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A, anticoncepcional oral combinado. Até poderia ser uma opção para essa paciente, né, a gente falou que história familiar não contraindica o uso do estrogênio, né. Mas, que nem eu falei, a gente precisa investigar melhor essa história familiar, o que que ela é para excluir que ela não tem nenhuma trombofilia, né. Então, vamos dar uma segurada no método com estrogênio, porque a gente tem outras opções, que nem o enunciado falou, qual é o melhor indicado, tá. Letra B, coito interrompido não, tem alta taxa de falha, então não é o que a gente vai orientar só o coito interrompido. Letra C, dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, Mirena, é uma ótima opção para paciente, é um LARC, é um método de longação, ele vai fazer o controle do fluxo de sangramento dela, que ela queixa de sangramento intenso, e é um método de progesterona isolada, então é uma ótima opção, então a letra C correta e responde a questão. Já a letra D falou de DIU de cobre, é um método que a gente não vai pensar para essa paciente, já que ela tem um fluxo intenso, e o DIU de cobre pode ter efeitos colaterais, aumento do fluxo menstrual, tá? Então, respondendo a essa questão, a alternativa C é a alternativa correta, tá? Próxima questão. A nossa próxima questão é uma questão da UERN, lá de 2020, tá? Essa questão vai abordar um pouquinho sobre contraindicações do uso de DIU de cobre, tá? Então vamos falar um pouquinho disso antes da gente ler ela, tá? Para a gente fazer uso de um DIU, de um dispositivo intrauterino, falando especificamente do DIU de cobre, tem alguns fatores que a gente precisa avaliar antes de indicar o método e antes de fazer a inserção do método, tá? Então existem tanto contraindicações absolutas quanto contraindicações relativas. Quanto às contraindicações absolutas, a gente não pode usar de jeito nenhum aquele método. Se a paciente estiver grávida, a gente não pode inserir um DIU, tá? Se ela apresenta uma doença inflamatória pélvica ou uma IST atual que seja recorrente ou recente, ou seja, nos últimos 3 meses, também contraindica o método naquele momento. Se ela apresenta sepse puerperal, a gente não vai inserir um DIU naquele momento. Logo após um aborto séptico, ou seja, tem uma infecção ali, a gente não pode inserir, tá. Se ela tem, uma cavidade uterina que seja severamente distorcida, seja por miomas, por septos, por sinéquias, a gente também não vai inserir. Se a paciente tem um histórico de sangramento uterino arenal, de uma hemorragia inexplicada, então ainda não descobriu, não diagnosticou por que que ela tem aquela SUA, a gente também vai esperar fazer essa investigação antes de inserir o DIU. Se ela tem um CA de colo, um CA endometrial, também a gente não insere o DIU de cobre. Se ela tem uma doença trofoblástica maligna, a gente precisa que tenha a resolução desse quadro, né, pelo risco de perfuração e de levar isso para a cavidade peritoneal.
E claro, se ela tiver alguma alergia ali do cobre em si, né, a gente tá falando do DIU de cobre, a gente contraindica. Quanto às contraindicações relativas, que a gente precisa avaliar caso a caso. Populações que têm forte risco para IST ou para HIV, a gente também vai, colocar isso na balança para ver se existe uma boa indicação, tá. Pacientes que têm a imunidade comprometida, ou seja, HIV positivo ou que utilizam corticoide, após as 48 horas pós-parto e até 4 semanas pós-parto, a gente contraindica, porque existe alta taxa de expulsão do DIU naquele período. Por isso que a gente aguarda passar as 4 semanas ou coloca ali no pós-parto imediato, tá. Pacientes com ciádio de ovário e com doença trofoblástica benigna também entra como em contraindicações relativas, tá. Relembrado isso, vamos pra gente dar uma olhada na questão. Ela diz assim: a contracepção reversível de longa duração, LARC, que é o Long Acting Reversible Contraceptives em inglês, é representada pelos dispositivos intrauterinos e pelo implante contraceptivo. São métodos altamente eficazes, com duração contraceptiva igual ou superior a 3 anos. Em relação ao DIU-T de cobre, é pertinente assinalar que o método pode ser indicado para pacientes nulíparos, inclusive adolescentes. São contraindicações absolutas ao seu uso, exceto. Então, muito atenção quando a gente lê as questões, ele quer o exceto, tá? Então, o que que é contraindicação? Letra A: doença inflamatória pélvica, ou infecção sexualmente transmissível, atual, recorrente ou recente nos últimos 3 meses, né? Então, isso contraindica o método, a gente não vai usar, tá? Então, a alternativa A não responde a questão, porque ele quer o exceto. Letra B, fator de risco para IST ou IHB, lembra que eu comentei que é uma contraindicação relativa, não é uma contraindicação absoluta, tá? Então, a letra B responde a questão, tá? Porque ele quer exceto. Então, a letra B é a resposta correta à questão. Vamos dar uma olhada nas outras. Letra C, imediatamente após aborto séptico, contraindicação absoluta. Letra D, hemorragia vaginal inexplicada, contraindicação absoluta, tá? Então, assim, o que responde a questão é a letra E. Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão também da UERN, lá de 2019. Também vai abordar um pouquinho sobre o DIU de cobre, tá? E diz assim: assinale a alternativa que contraindica o uso de DIU de cobre. Então, mais uma vez, uma questão cobrando contraindicações do DIU, tá? Então, como eu comentei, assim como é importante a gente saber ali na prática clínica para a gente poder indicar e contraindicar de forma correta, as questões de prova residência gostam de cobrar esse assunto, tá? Quando a gente fala da anticoncepção, eles gostam muito de contraindicação dos métodos em geral, tá? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A: doença de Wilson. Daí o candidato fala: "Meu Deus, o que que é doença de Wilson? Eu não lembro, né". Daí a gente pode vocês vão ver que a gente consegue responder essa questão de forma de a gente eliminar as alternativas, tá. Mas pra gente lembrar, a doença de Wilson é uma doença hereditária que está relacionada ao acúmulo de cobre no fígado, em outros órgãos como cérebro, rins e olhos. Então, por uma alteração do metabolismo, aquela paciente acumula muito cobre. Então, a gente não vai usar o método que tenha cobre, tá. Então a doença de Wilson, mesmo que muito rara e não muito comentada, ela contraindica o uso de DIU de cobre. Então a letra A já acaba respondendo a questão, mas vamos dar uma olhada nas outras para vocês verem que a gente consegue responder a questão mesmo se o candidato não lembrasse o que que era a doença de Wilson, tá? Letra B. CA de mama, carcinoma de mama. Não contraindica o uso de DIU de cobre. Pacientes com câncer de mama podem usar o método. Paciente que tenha lesão vulvar por HPV também não contraindica o método, a gente pode usar. O que contraindica é ter um CA de colo, tá? Em letra D, mioma subseroso de 2 centímetros em fundo uterino. Então, lembrar que subseroso é a parte externa do útero, submucoso são aqueles que estão na parte interna. Então, mioma subseroso também não contraindicam o uso do DIU de cobre. Então, apesar do candidato às vezes não lembrar, nossa, o que que era a doença de Wilson, além das outras alternativas, a gente consegue por eliminação e tranquilamente responder essa questão também, tá? Então, sendo assim, ficou como correta a alternativa. Vamos para a nossa próxima questão. A próxima questão também é uma questão da UERN, lá de 2018, e diz assim: em relação ao DIU, dispositivo intrauterino, marque a alternativa errada. Então, mais uma questão sobre DIU.
quando a gente vai prestar prova de residência, normalmente a gente sabe quais são as nossas instituições de prioridade e vai estudar aquelas provas. Então a gente viu que as últimas 3 questões são questões da UERN e que cobraram dispositivos introduzidos, então o uso de DIU. Então o candidato que vai prestar essa prova já fica mais atento a esse padrão das questões, né. Então, vamos dar uma olhada aqui na alternativa, lembrando novamente que a questão que é a alternativa errada, tá. Alternativa A: é rotina fazer triagem de DST, gonorreia e clamídia antes da inserção desse método. Errado. Então, antes da gente fazer a inserção de um DIU, a gente, claro, vai analisar, fazer o exame físico completo, fazer um exame especular, avaliar a secreção vaginal, se existe alguma infecção, a gente sempre trata ela antes de fazer a inserção do DIU. Então, tem uma vaginose, a gente vai tratar para depois fazer a inserção, assim, vale para cândida e outras alterações ali vaginais, né. Com claro, sempre prestando atenção à DIP, né, se tem DIP, a gente trata e o ideal é esperar pelo menos 3 meses para depois fazer a inserção do DIU, né. Mas não existe a recomendação de fazer a triagem de rotina para toda paciente que vai inserir o DIU, fazer a triagem para gonorreia e clamídia, tá. Então a gente não precisa fazer isso para inserir o DIU. Já vamos aproveitar para comentar sobre essa triagem de clamídia. Existe recomendação há anos já que a gente faça anualmente o rastreio de clamídia na população por conta da sua alta prevalência. Então a gente pode fazer isso por alguns métodos, como por exemplo PCR para clamídia em amostra urinária, tá. Então pacientes adolescentes, sexualmente ativas, a gente não tem a indicação de ficar fazendo preventivo todo ano, então pelo próprio ministério tem recomendação de coleta de preventivo após os 25 anos, mas não quer dizer que a gente não precisa prestar atenção nessas pacientes. Então, essas pacientes não têm indicação de fazer, preventivo todo ano, mas elas têm indicação de fazer rastreio de clamídia anual, como por exemplo, na pesquisa de PCR de clamídia na urina, tá. Então só pra gente aproveitar esse gancho e lembrar disso, tá. Então, essa alternativa ela está errada, logo ela responde a questão, que a questão estava procurando a alternativa errada, tá? Mas vamos dar uma olhada nas outras. Alternativa B. O DIU é um método de contracepção reversível que possui maior taxa de continuação em um ano. Isso porque a descontinuação necessita de uma consulta e uma instalação médica ambulatorial para descontinuar o uso. Verdade. Então, é um método de longação, como a gente já comentou antes. A maior parte dos pacientes acabam se adaptando e ficando com o método. E para a gente fazer a remoção do DIU, a gente precisa sim de uma instalação que tenha o material necessário para fazer o exame especular e fazer a retirada do DIU, tá? Letra C. O DIU deve ser inserido no período pós-parto dentro dos primeiros 10 minutos após a remoção da placenta ou em 6 a 8 semanas. Verdade, tá? Quando a gente fala de um parto cesárea, o ideal é que até 10 minutos depois da remoção da placenta, o DIU já esteja dentro da cavidade, né? Mas falando mais ali do parto biavaginal, claro que quanto antes melhor, mas a gente pode fazer inserção até 48 horas pós-parto ou depois daquele período ali, pelo menos depois de 4 semanas, tá? Porque nesse período, entre esse intervalo, aumenta o risco de expulsão do DIU, tá? Letra D. Na inserção e nos primeiros 3 meses do uso do DIU, está maior o risco de DIP, doença inflamatória pélvica. Sim, por questão de, infecção por continuidade, por isso que é sempre muito importante fazer o exame físico, se tiver alguma alteração daquela secreção vaginal, a gente trata antes de fazer a inserção do DIU, tá. Então isso sempre a gente precisa prestar atenção, então essa alternativa também estava correta. E vamos para a nossa última questão desse bloco, tá. Então mais uma questão ali da UERN de 2018, e diz assim: qual das pacientes a seguir pode receber com segurança anticoncepcional oral hormonal combinado, tá? Então, novamente, a questão quer cobrar sobre métodos de elegibilidade, né, do contraceptivo hormonal combinado e contraindicações de uso de estrogênio e progesterona. Então, a gente vai vendo isso tanto nas questões que vocês vão gravando, esse é o objetivo. Repetir, 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 que a gente vai gravando essas contraindicações, tá? Então, quando ele fala em uso com segurança, ele quer saber de métodos que sejam categoria 1 ali naquela classificação de elegibilidade, tá? Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Letra A.
Mulher de 35 anos com diabetes, com problemas circulatórios periféricos, tá. Então se a gente for colocar a paciente naqueles critérios de elegibilidade, quando ela tem diabetes ali, com problemas circulatórios, talvez ela tenha já alguma complicação microvascular, se a gente for olhar pela OMS, ela entra como categoria 2 para a gente usar esse método contraceptivo, tá. Naquelas pacientes que tenham comprovadamente ali uma neuropatia, uma retinopatia, uma nefropatia, tenham diabetes há mais de 20 anos com essas complicações, a gente até contraindica o BEP, tá. Então a letra A está errada. Letra B, mulher de 37 anos, tabagista, também não vai utilizar o método com segurança. Lembram? Se tem mais de 35 anos e fuma mais do que 15 cigarros por dia, categoria 4. Se tem mais de 35 anos e fuma menos do que 15 cigarros por dia, categoria 3. Então também não tem segurança. Letra C, mulher de 25 anos com cefaleia tensional persistente. Essa paciente pode usar o anticoncepcional oral combinado com segurança. Aqui a questão tentou confundir o candidato com enxaqueca, tá? Cefaleia tensional não vai contraindicar o método, categoria 1 para essa paciente. Já que a gente precisa prestar atenção em enxaqueca, com e sem áurea. Enxaqueca com áurea contraindica o método. Enxaqueca sem áurea pode utilizar o método, só que naquelas pacientes com mais de 35 anos, a gente já entra para a categoria 4, tá? E letra D, mulher com 30 anos cuja testa 160 por 90, então entra naquelas pacientes que têm hipertensão sem controle, vai para uma categoria 4, tá? Então, sendo assim, que responde a questão é a letra C. Assim terminamos mais um bloco de questão, falando de anticoncepção, às vezes fica repetitivo falar disso e falar ali dessas questões e contraindicações e indicações, mas é assim que a gente vai gravando, né, ainda mais quando tem muita informação. E quando a gente vai colocando isso em prática na nossa prática clínica, isso vai se sedimentando, mas lembrando que sempre pode se utilizar ali na prática clínica o auxílio desses aplicativos, desses materiais, para escolher o melhor método para nosso paciente e sempre de forma mais atualizada. É isso, pessoal, e até a próxima.